Ok. Bem, parece que já estamos. Ok. Recording in progress significa que já estamos. Ora então, os meus parabéns, antes de mais nada. O Brasil está vencedor, a democracia ganhou no Brasil e, no caso, gostaria de uma primeira apreciação sua sobre esta vitória difícil, mas vitória de Lula sobre Bolsonaro, da democracia sobre a ditadura. Isso. Amigo Jofre e os que estão acompanhando, vão poder ver depois, realmente é o que você falou, foi uma vitória difícil. Eu, acompanhando as pesquisas, esperávamos algo em torno de 5 pontos de diferença para a vitória do Lula. Verdade. Só que tivemos 1,8 pontos, menos de 2 pontos de diferença. Realmente, o final ali foi bastante aflitivo, vamos dizer assim, né? Mas eu costumo dizer que todas as quadras difíceis da vida, né, pessoal e agora também da vida do país, elas nos ensinam muito e precisamos refletir por longo tempo, profundamente, sobre tudo o que aconteceu para que a democracia não corra o mesmo risco, a mesma exposição que correu. Sem sombra de dúvida, e eu estou aqui sim também a ansiar que assim seja e que de facto a vida democrática no Brasil retorne à normalidade, mas entretanto ainda estamos a viver alguma tensão no ar, né? Nós vimos todas aquelas ocupações de estradas por parte dos grupos bolsonaristas. Acha que isto vai continuar assim ou já estamos em, direi, fim de festa, né? Os deusinhos do fanatismo irão para casa ou não? Veja que houve uma coincidência do feriado acontecer 2 dias após o resultado das eleições e ficamos ali segunda e terça-feira sem num vácuo, no intervalo de que o presidente não se posicionou, né? E todos tinham, eu acompanhando as redes sociais, uma expectativa que houvesse uma reviravolta de alguma forma, né? Então, todos se mobilizaram para a quarta-feira, que era o feriado, né? E todos estavam disponíveis. Ontem eu pude sair também, né? E acompanhar um pouco o movimento nas ruas, mas está tudo retornando. Os bloqueios nas estradas estão praticamente, de hoje para amanhã, praticamente todos equacionados. As pessoas estão voltando ao seu trabalho. O processo de transição em Brasília prossegue naturalmente. Eu achei muito importante foi o rápido reconhecimento das nações do mundo ocidental. Veja que os Estados Unidos, Biden, ele se manifestou 40 minutos após a finalização do resultado das eleições, né? No dia seguinte, o presidente argentino estava aqui presencialmente com Lula. E as manifestações. Para se ter uma ideia, não sei se você sabe, João, no dia seguinte, na segunda-feira, o dólar subiu, o dólar caiu e a bolsa subiu, né? Ou seja, o próprio mercado deu boas-vindas ao Lula. É verdade, é verdade, é verdade. Felizmente, é um bom sinal e certamente que ajudou bastante para aqueles que vivem muito do dinheiro e das finanças e não propriamente da economia, porque a economia é uma coisa, o dinheiro e as finanças são outra coisa bastante mais complexa e provavelmente menos séria, na minha humilde opinião. Mas já agora a questão também passa um pouco, e viu-se, né? Viu-se naquelas ocupações de estradas, e eu gostaria de ouvir muito a sua opinião sobre o impacto de alguns grupos religiosos neste conjunto de manifestações que vivemos, eu na televisão somente, né?
e o meu amigo provavelmente terá tido a oportunidade de assistir mais diretamente à situação. Qual terá sido o impacto? Tem alguma coisa a ver com as manifestações ou é tudo mais organizado ao lado? Eu costumo prestar muito atenção a pequenos eventos que, às vezes, são eventos periféricos. Uhum. Se eu estiver falando muito rápido, você não me entender, por favor, pode falar. Força, à vontade. Mas são eventos, pequenos detalhes e eventos periféricos, e que vão dar vão nos traduzir a essência. Dois eventos, Geoffrey, um de ordem política e outro de ordem religiosa, para a gente poder entrar também no aspecto religioso. De ordem política, veja que a presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Rosa Weber, em 2018, quando foi diplomado o Bolsonaro, ela era a presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Ok. E por aquela ocasião, ela estava hoje no papel do Alexandre de Moraes. Naquela ocasião, no momento da diplomação, ela entregou para o Bolsonaro uma cópia um exemplar da Constituição brasileira, da Constituição Federal. Muito bem. E numa mensagem bastante dirigida de que, olha, aqui está a nossa cartilha e nós não vamos negociar o que não está aqui. E agora, neste presente momento, e isto aconteceu na terça-feira, a Rosa Weber agora não é mais a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas é a presidente do Supremo Tribunal Federal. Vai. E ele, depois de uma palavra de 2 minutos, depois de praticamente 48 horas em silêncio, ele deu um pronunciamento de 2 minutos, e eu vou fazer uma pequena referência a esse pronunciamento. Mas saiu dali, ele foi ter uma reunião no STF com alguns ministros, quase que a totalidade dos ministros. E quem ele encontra lá? A ministra Rosa Weber como presidente. E ela, agora, no reconhecimento da derrota deles, qual é o presente que ela dá a ele? Uma cópia da Constituição. Muito bem. Muito bem. E a lição que fica é a seguinte: olha, o que nós fizemos há 4 anos atrás, você não leu, você não aprendeu. Tome aqui novamente a mesma lição, vá para casa e faça essa lição. Você veja que a ministra Rosa Weber é uma pessoa que ela é tida como muito técnica e ela fica distante da mídia, das entrevistas. Os 2 ministros anteriores, de 2018, 2019, depois 2020 e 2021, até agora recente, eles tinham uma aproximação muito grande com o executivo, né? A ministra Rosa Weber não, ela é muito técnica, muito reservada e deu a lição. Olha, você não estudou há 4 anos atrás e agora tome novamente a Constituição. Então, no aspecto político, o que fica para nós é que, de fato, foi isso que aconteceu. Ele pegou a Constituição em 2018, guardou numa gaveta e fez as coisas da forma da sua cabeça, digamos assim. Ia dando desastre, no caso. Exato. Você me perdoa se eu vou ser um pouco longo. Então, eu só contei esse evento paralelo do aspecto político. Eu quero fazer referência a um pequeno evento paralelo do aspecto religioso, e que dá sinais importantes para a gente. Você veja, se você tiver oportunidade, provavelmente deve ter visto a fala de 2 minutos aproximadamente do Bolsonaro.
E se você vê ali, ele, em momento nenhum, diferentemente de todo o discurso que vinha fazendo ao longo da campanha, em momento nenhum ele agradece a Deus. É verdade. Olha, não dei para esse pequeno pormenor, é verdade. Você percebe? Ao final, ele vai dizer, olha, o nosso lema, o lema da direita é Deus, Pátria e Família, mas é uma referência de slogan, não é uma referência de agradecimento. Por outro lado, se você vê, e este discurso, de 2 minutos, é um discurso escrito, e escrito com muito trabalho da cooperação de outras pessoas ali. Mas, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, Jesus Cristo diz que a boca fala do que está cheio o coração. Sem dúvida. Para mais ou para menos do que Uhum. você não tem no coração, a boca não flui, a menos que seja por um processo de hipocrisia, e a expressão hipocrisia ela é abundante nos evangelhos. Então, aquilo me sinalizou bastante. Realmente não é um problema religioso. A questão religiosa era apenas um meio, um artifício de manipulação de pessoas, mas isso não está realmente internalizado no ser dele. Ele não é uma pessoa religiosa. Disse que ele crê em Deus, o diabo também crê em Deus. Né? Mas, enfim, eu queria só finalizar essa ponderação de cunho religioso, indo, então, ao discurso do Lula na Avenida Paulista, e ali, em um momento completamente fora do script, espontâneo, natural. Em festa, e em festa. E você vê quantas vezes, e ele inicia agradecendo a Deus por ter chegado ali, né? E deu a impressão de algo completamente espontâneo, natural. Então, eu faço referência a esses 2 pequenos eventos e que nos revelam assim muito da essência de tudo que aconteceu. Na verdade, é preciso ter uma visão de pastor, provavelmente, para ter agendado esse pormenor, que realmente é um pormenor bastante importante para quem fez uma campanha toda centrada à volta do Deus, Pátria e Família, no caso concreto, e quando chega ao final, lamentavelmente não sabe perder e nem sequer sabe agradecer a Deus, porque se agradece a vitória, como se agradece também uma derrota, como é óbvio, né? Para que no futuro possamos aprender com as derrotas, no caso, não é? Mas, por outro lado, há uma questão que a mim me preocupa bastante. Se por detrás destas manifestações estão igrejas cristãs, ou se, no caso concreto, há também ali uma manipulação que não tem propriamente a ver com as igrejas cristãs, onde se viu, de facto, porque houve igrejas cristãs onde se viu os púlpitos serem tomados para fazer campanha eleitoral pelo Bolsonaro, etc. Isso continua ou já há uma alteração substancial? Jofre, se você fizer depois uma pesquisa de palavras nos evangelhos, eu me refiro ao Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Os evangelhos, de modo geral, você vai ver que uma grande denúncia de Jesus Cristo sobre os religiosos da época era o que nós chamamos de hipocrisia. É verdade. Que é uma espécie de relacionamento extremamente danoso, porque você não sabe, de fato, com quem você está lidando. No ambiente religioso há isso, no ambiente político há o que nós chamamos, e depois eu vou fazer um breve comentário sobre o que aqui nós chamamos de centrão, que é um grupo político bastante característico, mas a semelhança que há entre o ambiente religioso e o ambiente político, a gente pode chamar de fisiologia, ou seja, nós assumimos uma forma, assumimos um comportamento tal para alcançarmos um objetivo que queremos,
mas isso, na verdade, não é a essência do que nós somos. E o que está acontecendo exatamente agora, finalizado o resultado das eleições, e foi muito oportuno, João, nós estávamos falando hoje, aqui na quinta-feira, as eleições foram domingo, eu pude ir acompanhando algumas manifestações de alguns dos 5 principais líderes da igreja evangélica no Brasil hoje, e a palavra é a seguinte: olha, nós vamos orar pelo presidente, ou seja, no sentido de que qual é agora a forma de nos aproximarmos desse poder que está estabelecido. Por quê? Porque esse grupo ele é fisiológico, ele não é ideológico. Então, eu faço todo o movimento para me aproximar do poder. E, assim, esse grupo chamado Centrão também, que é um dos grandes sustentáculos do governo do Bolsonaro, eles não têm ideologia, eles têm afeição ao poder, eles não se inclinaram ao poder. Então, nesse momento, já vários grupos políticos, vários pastores estão tentando se reaproximar do PT, da esquerda, porque lá está o poder, e nós queremos o poder. Ok, bem, pelos bons caminhos ou pelos maus caminhos também se chega a Deus, não é verdade? E, na verdade, eu espero que seja uma chegada humilde e não propriamente uma chegada de captação somente da estrita lógica do poder, não é? Que é o que também pode estar a acontecer, é só estarmos a ver alguém a querer chegar ao poder, mais nada. Exatamente. Infelizmente, talvez eu diga uma coisa que muitos cristãos que eventualmente vão nos assistir, vão acompanhar, ou talvez a você. Hoje eu tenho uma resistência muito grande de me declarar evangélico, porque o termo evangélico ele foi capturado. A palavra capturar, eu não sei se você entende, capturado, do mesmo modo como foi capturada a bandeira do Brasil para sem dúvida. uma ideologia, a expressão evangélico também foi capturada, de tal modo que, para você se dizer evangélico no Brasil hoje, normalmente você declara que está associado ao sistema bolsonarista. E isto é extremamente danoso para o evangélico, né? Então, você não pode se declarar evangélico se você não tiver pelo menos 20, 30 minutos para conversar, para dialogar com a pessoa, explicar o que é uma coisa e outra. De todo modo, eu percebo que que foi e agora vai se arrefecer, foi um grande dano para a igreja cristã protestante, de cunho protestante, de origem protestante, ou, por se dizer, evangélica no Brasil. Eu posso identificar mais ou menos de 5 a 10 grupos, mas pelo menos 5 grupos, grandes grupos evangélicos que estavam fazendo um apoio direto à campanha de Bolsonaro, que eles estão revendo agora as suas posições, porque são grupos religiosos que buscam a proximidade e influenciar o poder. Se o poder mudou de lado, eles vão fazer todo o esforço também para mudar de lado. Isso se chama, Jesus Cristo chamou de hipocrisia. E com toda a razão, no caso concreto. Mas pergunto, já que de facto o pastor é de outra linha do ponto de vista político e provavelmente também do ponto de vista filosófico e religioso, há muito trabalho a fazer pelos cristãos que tenham uma visão mais ampla do mundo, mais aberta do mundo e mais disponível para ouvir e amar o outro, não é verdade? Exato. O grande papel da igreja, e a igreja, em toda a história, ela foi política e ela interferiu na política, do mesmo modo como a filosofia e o avanço da filosofia interferiu na interpretação, na hermenêutica bíblica,
assim, a igreja também interfere no ambiente político. E a igreja será política a partir do momento que ela cumpre as suas funções como igreja. Claro. E uma das principais funções é ter, eu vou usar uma expressão bíblica, né? Mas ela manter e não abrir mão da palavra que chamamos de palavra profética, ou Sim. seja, de denúncia, de denúncia. E um grande exemplo que temos acerca disso é João Batista. Ele era um profeta de uma envergadura tal e que ele denunciava os erros e as falhas da sociedade, alertando para os perigos. Então, a igreja deve continuar cumprindo esse papel, principalmente, especialmente o grupo de cristãos, de igrejas cristãs, que perceberam, que compreenderam que a igreja estava sendo manipulada, que o nome evangélico estava sendo capturado e que as milhões e milhões de pessoas desinformadas, desavisadas, sob líderes que estavam com intenções e interesses errados sobre a igreja e de manipulação. Você veja, abrindo parênteses, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer, olha, estas pessoas dissimuladamente farão negócio, comércio de vós, né? E no domingo passado, inclusive, falando da igreja, eu me referi a esse texto. Então, a igreja vai ter um papel muito importante de manter alerta, manter vigilância e ter a coragem de denunciar. Sobretudo agora, também de acolher, de amar. Muitos são enganados e precisam ser orientados. Absolutamente. Aliás, há sim circunstâncias que estão a aparecer que são bastante feias, diga-se de passagem. Eu não sei se é verdade, apanhei uma notícia aqui nas redes sociais, vinda de um deputado, no caso brasileiro, que diz que aquela congressista Carla Zambelli, Carla Zambelli, que terá fugido do Brasil, que terá saído do Brasil depois de ter andado de pistola na mão a querer dar tiros. Isto acompanha ao lado com uma outra coisa das redes sociais também, de um cidadão todo fardado, entre aspas, com a bandeira, que o Brasil não tem culpa nenhuma, e muito menos a bandeira tem culpa disso, no caso, a dizer que, não, eu agora já não sou bolsonarista, o que eu quero é a ditadura militar. É tudo muito complexo ainda, não é? É tudo muito complexo, mas provavelmente este grupo que andou a alimentar-se dos púlpitos de algumas igrejas, no caso, agora vão ter que mostrar a cara, mostrando que, de facto, de cristãos têm quase nada, não é? Exato, exato. Eu vou dizer, acho que o grande flagelo do nosso tempo, Joffre, é o que você pôde demonstrar na informação que você trouxe, né? É que em quase tudo a gente tem uma certa imprecisão e insegurança em dizer, porque nós vivemos numa era que a gente pode chamar de pós-verdade, onde tem forma de verdade, tem uma estrutura de verdade, mas ela é falsa. Então, nós recebemos uma informação e precisamos checar de muitas fontes para saber se é verdade ou não. Então, um dos grandes problemas que vivemos hoje é esse. Muitas vezes nós não temos uma fonte segura para buscar informação. Mas eu digo para você algo bastante importante. Depois de 30 anos, veja só, 30 anos, o Bolsonaro não terá foro privilegiado. É verdade. Justiça. Você veja que durante 30 anos ele vem se ocultando, escondendo-se através dos artifícios e das prerrogativas de cargo, de função política, e o grande receio dele
neste momento, é o que vai acontecer comigo. Ele tem mais de 35, algo em torno de 35 ações, processos na justiça contra ele e os filhos dele. Durante esse tempo, ele fez um grande trabalho de represar as ações judiciais que chegavam próximo de sua família, de seus filhos ou pessoas próximas a ele. E isso agora não vai ter mais, ele não vai ter esse recurso mais. Uma grande... pela mídia, a gente pôde ouvir que o Bolsonaro, antes de fazer um pronunciamento de 2 minutos na terça-feira, ele convidou os ministros do STF para ir ao Palácio do Planalto para conversar com ele. E a ministra Rosa Weber, os ministros disseram, não, nós só nos encontramos depois que o presidente reconhecer o resultado das urnas. E ele fez o pronunciamento de 2 minutos e a reunião foi feita não na Casa do Executivo, mas no STF. Então, correu-se muitos comentários que, na verdade, ele queria proteções, ele queria algumas garantias para ele, porque ele sabe que existem muitas ações, existem muitas mobilizações para que ele responda muitas coisas na justiça. Daí nós chegamos a Zambelli, a Carla Zambelli, né? Uhum. Sumiu, ninguém tem mais notícia dela. Terá levado a pistola com ela ou a pistola ficou em casa? Não, a pistola foi apreendida pela polícia e provavelmente, aquele vídeo que você me mandou, ali do filme, né, Operação Valquíria, o filme fantástico, né? Provavelmente ela deve estar bem oculta, bem escondida, não sei se no Brasil ou fora do Brasil. Pois, e é isso de qualquer forma, também vamos ser sérios, nos momentos de grande instabilidade como o Brasil está a viver, a existência de temores face à justiça também às vezes alimentam movimentações sociais que podem ser perigosas, não é? E isso estará também provavelmente por detrás destes caminhoneiros que, no caso, andaram a ocupar as estradas e a pôr em causa o bem-estar geral dos brasileiros, não é? Que é uma coisa que foi chocante de viver, não é? Sim. Como é que é possível? Veja, João, todos começaram a questionar muito e a refletir muito sobre o silêncio do presidente. É verdade. Você veja que às 10 horas da noite as luzes do Palácio do Planalto se apagaram e na segunda-feira os movimentos nas estradas de bloqueio começou no domingo à noite mesmo e prosseguiu na segunda-feira e foi se tornando mais complexo. E eu recebi vários vídeos de líderes caminhoneiros dizendo, olha, vamos ficar aqui porque vai haver uma grande mudança, o presidente é um grande estrategista e ele vai assumir o poder e tal, vai fechar o Congresso, coisas absurdas assim. Mas você veja, por que o silêncio do Bolsonaro? Eu reputo por dois motivos, 2 razões. Primeiro, ele recebeu sobre ele muitas garantias e muitas certezas de que ele ganharia. Mas sim. que... E explicar isto e obter informações sobre isso é extremamente difícil. O procedimento do Trump foi o mesmo, né? Também de se fechar, de não parabenizar, de não ligar. O Bolsonaro não vai passar a faixa ao Lula e assim por diante. O segundo elemento importante é o seguinte, e daí vem no ponto focal da sua questão. O que está por trás disso? O Bolsonaro estava esperando ver o que ia acontecer, um movimento que ia se formar
para ver se ele teria, por exemplo, o Senado, a Câmara de Deputados, quem iria se manifestar, como seria a manifestação, será que as Forças Armadas iriam se manifestar? Então, ele se recolheu e ele esperou as coisas acontecerem. O único movimento que foi, e um movimento criminoso e ilegal, porque pedir a ruptura institucional é crime, o único movimento foi este, e que foram uma sequência de crimes, né? de interromper as pessoas, o direito de circulação das pessoas, houve muitos prejuízos. Né? De tal modo que ele chegou a um ponto e os seus assessores disseram: agora você será responsabilizado. Se você não fizer algo, você será responsabilizado. De modo que o silêncio dele foi para ver o que iria acontecer, se ele poderia se aproveitar de alguma coisa. Mas a força da lei, a maturidade das instituições fez com que ele fizesse o que tinha que ser feito. É verdade. Apesar de ele fez, apesar de eu ter feito em tão curto tempo, no caso menos de 2 minutos, na verdade, mas há uma coisa que eu agendei também. Eu não tenho a experiência religiosa do pastor e, portanto, vi o outro lado, vi mais o lado político do que o lado religioso. Ele não reconheceu a vitória no caso concreto. Ele aceitou a derrota, que é um bocado diferente de reconhecer a vitória, né? E isso também não deixei de agendar. Eu acho que nessa altura ele estaria de facto ainda a pensar que a movimentação social dos camionistas, etc., fosse suficiente para ele poder fazer qualquer movimento. Mas há um pequeno apontamento que eu também achei curioso. O vice-presidente, o Mourão, foi dos primeiros a dizer que, sim senhora, Lula ganhou as eleições, está resolvido o problema. Mas há um general que, ao que consta cá fora, não sei se isto é verdade ou não, mas há um general, que é o general Heleno, que no caso concreto foi considerado o ideólogo militar do Bolsonaro nas eleições anteriores e que manteve sempre uma posição forte nisto tudo. Ele até agora não disse nada, né? O Mourão disse, mas o Heleno não disse nada, no caso, né? E o Heleno, lamentavelmente, diga-se passagem, na minha opinião, porque eu sou um homem da liberdade, da igualdade e da fraternidade, lamentavelmente ele faz parte o Heleno faz parte da ala ultradireitista da maçonaria brasileira. Tudo isto tem muito a ver, porque é um facto que essa ala ultradireitista da maçonaria brasileira, nas eleições anteriores, esteve completamente colada ao Bolsonaro e completamente colada ao impeachment, à Dilma, etc. Acha que ainda há algum perigo de golpe ou isto já está resolvido? Porque, de facto, as instituições, à vista, funcionaram, é verdade. Veja, Joffre, eu até tomo a liberdade aqui de dizer que algumas pessoas mandaram mensagens para mim um pouco aflitas, né? E a minha palavra tem sempre no sentido de tranquilizar, de pacificar as pessoas. Muito bem. Por quê? De fato, a sua leitura é correta. Existe uma ala extrema, de extrema-direita, dentro das Forças Armadas, de modo muito especial do Exército. Não é à toa que o presidente Bolsonaro ele traz para o governo militares da ativa, o que é algo inusitado, traz militares da ativa para o governo. Tanto é que o candidato, né, a vice com ele é um general da ativa. Né? Então, o que ocorre, e o silêncio não é um silêncio por conta de que poderia estar ocorrendo um levante, uma organização, ou algo que pudesse estar sendo articulado por trás. Mas apenas e simplesmente, e essa é uma percepção minha aqui, é que não há o que fazer. As Forças Armadas não têm ambiente
de relação exterior que pudesse dar fundamento para ela agir, não tem ilegalidade, tanto é que o relatório que fizeram no primeiro turno, eles nem apresentaram, porque nada foi encontrado, eles não têm como bancar um movimento de oposição contra mais da metade da população brasileira. Hoje, os sistemas de comunicação, os meios de comunicação são extremamente eficientes e rápidos. As Forças Armadas, diante de um Congresso coeso, o Senado se manifestou rapidamente, reconhecendo e parabenizando o vencedor. A Câmara dos Deputados, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, ele é aliado, ele trabalhou para o Bolsonaro, e ele imediatamente reconheceu, né? Então, em face de tudo isso, o silêncio da ala de extrema-direita do Exército é um silêncio apenas por não ter o que fazer. E eles não têm legitimidade, não têm força e não têm comando político para fazer, ou clamor social para fazer, né? Então, eu tenho um sentimento de muita confiança e de muita tranquilidade em relação a isso aí. Mesmo porque, me permita, não quero me alongar, mas mesmo porque eles tiveram uma experiência de 8 anos de governo de Lula, depois mais 4 anos de Dilma, e a Dilma foi torturada pelo regime militar, depois mais 2 anos. A Dilma sai por uma questão absolutamente política, não teve realmente... legalmente, havia fundamento, mas era algo... Eu queria, se tiver a oportunidade de comentar um pouquinho depois, mas era algo superável, mas politicamente não foi superável. Mas só para dizer que são aí 12, 13, 14 anos que os militares sabem que o Partido dos Trabalhadores, liderando o governo no Brasil, eles não vão produzir problema para a governabilidade do Brasil. E essa é uma sensação que, de facto, cá fora ainda foi mais acentuada com as lideranças europeias e americanas a parabenizarem o presidente Lula, não é? Isso ficou muito claro, se calhar até para qualquer indeciso na ala militar poder avançar, não é? O ambiente de hoje é completamente diferente do ambiente de 1964, não é? Exato, exato. Eu ouvi uma expressão, eu não me lembro exatamente de qual líder, né? Mas a expressão era: nós estávamos com saudade do Brasil. É verdade. O mundo estava com saudade do Brasil, porque o Bolsonaro se tornou uma pessoa excluída. Você vai no G20, ninguém quer conversar com ele, né? E o próprio primeiro-ministro e presidente de Portugal, né, e a manifestação calorosa da Espanha, França, Reino Unido, né? Então, tudo isso demonstra que realmente estávamos em um caminho perigoso para a democracia e que o mundo democrático disse: que bom que isso aconteceu, que bom que resolveu-se dessa forma. E todos queriam imediatamente autenticar, também no reconhecimento de um sistema extremamente eficiente, seguro. Nós sabemos que todo sistema ele demanda aperfeiçoamentos contínuos, mas o nosso sistema eleitoral é um sistema eficiente. Imagina processar 150, quase 160 milhões de votos em 3 horas. Não, na verdade, o Brasil, nessa matéria, merece os parabéns. Foi, tanto na primeira volta como na segunda, foi inacreditável, né? É um ato de demonstração de uma belíssima gestão administrativa de um ato eleitoral. Foi muito bom. Cá em Portugal toda a gente deu os parabéns, no caso, né? Porque... eu queria aproveitar a oportunidade de dizer para você que eu, como brasileiro, se eu pudesse,
se eu pudesse pedir desculpas ao presidente de Portugal por ocasião da vinda dele aqui em setembro, eu me senti, como brasileiro, envergonhado diante do modo como o presidente de Portugal foi tratado no Brasil pelo Bolsonaro. E se você puder ligar depois para ele, diga que pelo menos um brasileiro pediu desculpas a ele. Tenho alguns amigos que poderão fazer chegar esse recado. Acho que sim, no caso. Mas, e para ser sincero, aquela frase que caiu muito mal cá em Portugal do portunhol do Bolsonaro foi uma coisa muito feia. É uma coisa que ninguém estava à espera que o Presidente da República do Brasil dissesse aquilo, não é? É o país maior do mundo da língua portuguesa, quer dizer, não é? Portanto, há aqui uma ligação que não permite brincadeiras dessas, acho eu, não é? Isso. O Bolsonaro, se ele não ler alguma coisa que alguém pôde escrever para ele, fatalmente ele vai produzir uma ofensa, uma indelicadeza. Eu acho assim que no aspecto da humanidade, uma das coisas mais duras que foram ditas foi na abertura da reunião na ONU, né? Da Assembleia na ONU, onde o Brasil tradicionalmente é o primeiro a discursar, ele dizer que o Brasil estava pronto para receber os refugiados cristãos, desde que fossem cristãos. Então, isso é de uma crueldade tamanha, né? Então, isso realmente nos envergonha muito, né? Eu diria que muitos americanos tinham vergonha do Trump e também muitos brasileiros, milhões de brasileiros tinham vergonha, porque eu disse o Bolsonaro é muito pequeno para a grandeza do cargo que ele ocupa, mas a grandeza do Brasil, né? Está passando. E para a grandeza do Brasil, sinceramente, né? No caso, eu sou um cidadão que nasci em Moçambique, fiz a minha juventude toda em Angola, considero-me mais angolano do que outra coisa, e na verdade tenho um respeito e uma admiração enorme pelo Brasil, porque muita da minha formação, inclusivamente, foi feita com literatura brasileira, no caso, e tudo isso marca imenso as nossas ligações e as nossas relações. Acha que, do ponto de vista, agora pegando num assunto que tem muito a ver também connosco, que no fundo tem a ver com Deus e com a natureza e com a ligação do homem com a natureza, foi visto, se não me engano, 2 países, ou a Alemanha ou a França e a Alemanha, que disseram que a partir de agora estavam em condições para voltar a incentivar a dinâmica e o apoio para a Amazónia. Isto vai, de facto, alterar muito também da relação dos brasileiros com a Amazónia, não é verdade? Exato. Você veja, se não me engano, foi o presidente ou quem manifestou, parabenizou o Lula, se não me engano, da Dinamarca, ou Noruega, não me lembro Dinamarca, bem. É verdade, sim, Dinamarca. Né? E que ele, em parabenizando o presidente, ele disse, olha, já estamos liberando bilhões de dólares que estavam retidos em face da desconfiança que havia em relação ao governo Bolsonaro na gestão do meio ambiente. Então, isso daí foi uma palavra muito importante para autenticar, olha, nós confiamos nesse trabalho, né? E, realmente, o cuidado com o meio ambiente foi algo esquecido. O meio ambiente sofreu muito no Brasil, os processos de degradação da floresta amazônica se aceleraram profundamente, né? E nós temos uma esperança muito grande que vai mudar agora. Eu queria tomar a liberdade de fazer uma pequena observação. Força. Se nós pensarmos agora
estamos aí num processo de transição. É criado um gabinete de transição, né? Por 2 meses eles estão trabalhando nesse processo de transição, de repasse das informações, do conteúdo. Quem vai fazer esse processo é o vice-presidente eleito, né? E o Alckmin, o Geraldo Alckmin, né? Já foi governador de São Paulo várias vezes, uma pessoa que goza de muita credibilidade no Brasil e no mundo. Mas eu diria, eu faço a pergunta: qual seria o grande desafio neste momento? O grande desafio, sabemos que eles estão lidando com o aspecto do orçamento, porque o Bolsonaro usou a máquina como quis para dar benefícios, e agora isso chega-se a algo em torno de 170 bilhões de reais que eles têm que ajustar no orçamento. Mas qual seria o grande desafio institucional? O grande desafio institucional, eu diria que é liberar ou libertar ou restaurar as instituições que foram capturadas. Lá no começo da nossa conversa, eu falei que queria comentar sobre a palavra capturar. É verdade. Um dos grandes sinais dos regimes totalitários, dos regimes autocráticos, é capturar certas instituições chaves. Hoje, no Brasil, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que é a instância que cuida, que protege a República, esta instituição ela foi capturada. E hoje o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele é conhecidamente extremamente alinhado e defende os interesses do governo, né? Existe uma outra instância que defende os interesses do governo, que é a Advocacia Geral da União, é outra coisa, né? Mas o Procurador-Geral ele defende a República. E, em um momento anterior, o Bolsonaro disse, quando colocou o Augusto Aras, ele disse: olha, o Procurador-Geral da República é a dama no tabuleiro de xadrez. Ela tem muito poder, então ela tem que estar cooptada, capturada pelo Executivo. Então, uma das grandes tarefas do novo governo vai ser restabelecer a autoridade e a liberdade da Procuradoria-Geral da República, atuar em favor da República. Outra instituição que foi capturada foi a polícia, de modo muito especial, a Polícia Rodoviária Federal, né? Que é uma polícia extremamente importante, cuida de toda a malha de estradas, ferrovias também, tem outras expressões. Mas segmentos importantes foram capturados. Tentou-se fazer isso, capturar o Exército, através de trazer generais de várias patentes para o governo. Então, isso precisa ser restaurado, restabelecido. Então, esse é um grande desafio, além do desafio orçamentário, esse é um grande desafio que está diante do novo governo também. E por falar em desafios deste governo de Lula, esta circunstância de haver um governo PT, um presidente da República PT, e haver um Senado e um Congresso que não estão com maioria PT, vai dar origem a uma gestão muito difícil de negociação quase permanente, não é? Jofre, isto se modifica rapidamente e eu não tenho uma bola de cristal, mas conversemos daqui a 4 meses, por exemplo, que você vai ver que a configuração é completamente diferente, né? O grupo do Bolsonaro, o grupo do Centrão, eles não são tem mais ou menos 3 partidos, né, aqui, que são partidos de direita, historicamente e ideologicamente de direita, são partidos menores, até mesmo em sua expressão. Um é o Partido da Universal do Reino de Deus, o outro é um partido, o PP,
e tem um outro partido que agora não me recordo, mas que são esses mais fixos à direita. E tem os partidos classicamente alinhados com a esquerda, vamos dizer assim. E são aproximadamente 35 partidos, não sei exatamente o número nesse momento, mas a grande maioria está no centro e que ele pendula para o poder. Ok. E a maioria que o Bolsonaro tinha já não tem mais. Já não tem mais. As lideranças desses partidos já estão conversando com outros partidos. Então, a eleição do Lula foi uma coligação de 10 partidos. Então, houve bastante expressivo isso. E eu digo para você, o governo do PT, liderado pelo presidente Lula, terá a maioria na Câmara dos Deputados. Pode ser que não tenha maioria no Senado, mas na Câmara dos Deputados terá a maioria. Olha, isso é uma ótima novidade para mim, que eu sinceramente não terei enfim, essa informação em relação ao Congresso e, portanto, fico bastante satisfeito. Ainda bem que isso é assim, no caso, ainda bem mesmo. Mas há uma outra questão para terminar que tem muito a ver com os resultados eleitorais. Aliás, o pastor, no princípio, pôs essa questão. Como é que é possível haver uma concentração tão grande de votos no Bolsonaro? Como é que é possível? O Bolsonaro foi buscar votos a toda a gente, não é? Incrível. Exato. Eu ouvi uma expressão muito feliz aqui, eu não posso dizer exatamente de quem foi, mas é a seguinte: a elite brasileira foi salva pelo Nordeste pobre e analfabeto do Brasil. A elite brasileira rica do Sul foi salva de estar sujeita a um governo, a uma autocracia e a perder a sua liberdade. E quem salvou o Brasil foi o Nordeste, chamado pobre analfabeto. Se temos uma palavra de agradecimento, é agradecimento ao Nordeste. Nos estados do Sudeste, Sul, um pouco do Centro-Oeste, Bolsonaro ganhava por pouco, né? Estava à frente de Lula, mas no Nordeste Lula ganhou muito, de tal modo que ele não conseguia superar o grande volume de votos que Lula teve no Nordeste. Eu não sei exatamente, mas te dizer porque como ele alcançou tantos votos. Isso me surpreendeu, Jorge. Me surpreendeu, porque eu achei que foi muito apertado, fiquei extremamente aflito também. Mas, quando você tem uma máquina na sua mão, e ele tinha a máquina do governo na mão, e quando você tem uma indústria criminosa de notícias falsas, e quando você encontra um contingente muito grande que eu diria assim, muito sensível ao discurso de presença e que impõe medo, né? Então, isso foi fazendo um trabalho que multiplicou-se muitos votos, né? Você veja que, na nossa outra conversa, eu já termino, na nossa outra conversa eu falei que esses governos autoritários eles entram num vácuo de poder. Então, houve um momento em que a esquerda no Brasil foi extremamente a questão da Dilma, a questão de... Porque a corrupção no Brasil ela foi de muitos países, desculpa, muitos partidos, mas quem herdou a conta foi o PT, né? E isso foi muito trabalhado. E o grande trabalho que é feito pelos líderes ditadores é desqualificar a capacidade do adversário em ser adversário, o que em política é verdadeiramente
isso não pode acontecer, né? Bem, estamos agora na ponta final da nossa conversa. Eu queria deixar ao pastor a oportunidade de aproveitar estes últimos minutos para dar a sua opinião genérica no tema que entender. A palavra é toda sua, querido. Veja, o brasileiro, ele é um povo alegre, amigo, multiétnico, multirracial, e que nós vamos superar esse discurso de ódio, esse discurso armamentista. As igrejas verdadeiramente sérias vão continuar pregando o evangelho da paz e fazendo isso abrigar no coração das pessoas, né? Verdadeiramente, nós fomos libertos de um grande perigo à nossa nação. E o mundo todo sentiu-se aliviado por conta disso, né? E nós agradecemos muito a Deus essa vitória que tivemos aqui, né? Abrir o coração, perdoar, receber. Muitos, por ignorância, estavam indo em um caminho difícil, né? Mas Deus vai nos ajudar. Peço a Deus que as palavras do Lula tenham sido em cima daquele caminhão, tenham sido realmente de coração, e eu creio nisso, né? Que é uma pessoa amiga do bem e que quer o bem das pessoas, né? Muito obrigado, pastor. Até à próxima. Vamos continuar estas nossas conversas. É sempre um prazer conversar consigo. Um grande abraço. Até à próxima. Prazer é meu. Muito obrigado. E viva o Brasil, no caso. E viva o Brasil. Obrigado. Obrigado. Viva o Brasil. Tchau. Tchau.